Existe uma chave de calibração para prosperidade, para abundância na sua vida. Você sabia disso? Abaixo de 200 Hz, nada acontece. Então o mínimo que a gente tem que ter para vibrar, para as coisas começarem a andar, e quando eu digo prosperidade no seu sentido mais amplo possível, né? Saúde, relacionamento, realização profissional, dinheiro que entra e fica, né? Não sei, aquela oscilação do medo, da inconstância. Você precisa de uma frequência mínima, no caso 200 Hz. E eu demorei bastante tempo para entender isso também, que eu precisava de uma quantidade X de energia. Eu achava que eu podia alcançar uma quantidade alta e não teria tanto problema se eu baixasse em alguma situação mais difícil. Não tem problema realmente, mas o mais importante é que você mantenha essa vibração alta, no mínimo dela, por mais tempo possível, porque quanto mais você sustenta essa quantidade de energia, essa frequência vibracional, mais as coisas começam a acontecer, mais os caminhos se abrem. Então, nossa, eu preciso me culpar ou me bater porque aconteceu alguma coisa, eu vivi alguma coisa que caiu minha frequência? Não, a gente está na vida aqui, né? A gente tem que sair dessa questão de consciência ou espiritualidade tóxica, como alguns falam, que eu tenho obrigação de ficar sempre lá, nossa, que legal, eu nunca acolho as minhas dores, nunca acolho os meus medos, nunca me permito chorar para limpar, sem vitimismo, apenas por constatação. Eu não deixo o movimento acontecer, porque eu entendo que dentro de uma vibração positiva, eu tenho que estar sempre na euforia, nem é euforia, tá? Nem é euforia, é o caminho do meio, é o equilíbrio, é uma paz, é um silêncio que existe e ao mesmo tempo uma gratidão e uma alegria de estar vivo. Então, obviamente, você vai dançar entre essas frequências, mas é importante que você mantenha ela o máximo que você conseguir em pelo menos 200 Hz, para as coisas começarem a andar, porque a partir daí realmente você começa a experimentar uma abundância diferenciada. Bom, como eu vivia oscilações emocionais, oscilações energéticas, eu não me dava conta do quanto eu absorvia os outros ambientes, pessoas que estão perto ou pessoas que estão longe pensando em você, sabe? Às vezes não mandando uma vibração tão positiva, e às vezes tá tudo bem seu dia, tá super legal, tudo andando bem, e de repente, do nada, você sente um negócio assim, começa a te incomodar, e você já começa a brigar com aquilo ali, aí uma coisa que nem te incomodaria, começa a te incomodar e você começa já a reclamar, e briga com quem mora com você, ou reclama da vida, de coisas que você nunca reclamaria. Baixou a frequência porque alguma coisa entrou no seu campo, alguma energia entrou no seu campo. Então, é importante que você saiba cuidar desse campo, blindar esse campo. Quando eu comecei a entender como eu faria isso, aí mudou realmente as coisas para mim e, como eu digo para várias pessoas que eu converso e convivo, aí eu tive que constatar o quanto eu absorvia o externo e não percebia. Porque quando o meu campo realmente começou a ficar mais blindado e o nível de consciência mais presente, meus chakras mais alinhados, minha energia mais protegida, eu comecei a enxergar os pontos que eu estava procurando para trabalhar, para soltar, para fazer minha vida fluir de uma forma muito clara. Não que seja lindo, maravilhoso, romântico, não. Você vai ter que olhar para algumas sombras, que também são partes suas, né? Que a gente escolhe olhar com amor ou com dor, e soltar. E quando solta, várias coisas destravam. Só que eu gastava tanta energia com fatores externos para lidar com as emoções. Às vezes entrava no ambiente e estava legal, entrava no ambiente, nossa, eu ficava mal. Eu sou muito sensível. Né? A gente até romantiza isso, tá? Mas então você tem uma responsabilidade de cuidar mais de você, se você percebe que você absorve com tanta facilidade assim. E aí, quando eu comecei a fazer, né, certinho, todo dia, essa blindagem, esse alinhamento e tal, eu
realmente percebi uma diferença absurda. Desculpa, eu comecei a acessar coisas que eu buscava há muito tempo a resposta e não conseguia, porque eu comecei a ter energia para mim, né? Eu comecei a ter a minha energia cuidada para que eu pudesse acessar aquele ponto e realmente soltar. E no meu caso, como eram pontos muito profundos que eu queria ver e não estava conseguindo olhar para aquilo, eu precisava de uma quantidade maior de energia, então existia ainda mais essa necessidade de cuidado do campo diário. Eu falo que você quer viver uma coisa legal, quer viver uma vida mais equilibrada, então quanto você está colocando a sua energia nisso, né, durante o dia, durante os seus dias. Então eu faço lá, sei lá, uma meditação uma vez por mês, ou assisto alguma coisa que realmente vai me agregar uma vez por mês e quero que o mês inteiro, todos os dias estejam lindos e alinhados. Não, né? Eu vou colher aquilo que eu planto todo dia, então é importante que tenha essa consciência desse cuidado diário. Aí você pode me perguntar, então tá bom, eu entendi, mas eu não sei o que fazer, eu também não sabia. Fui estudar pra caramba pra entender algumas coisas, testei algumas coisas e desenvolvi pra mim um sistema. Comecei a usar. Começou a ter um resultado incrível, assim, meu campo, primeiro que eu me percebi mais consciente, né, porque eu comecei a enxergar com mais facilidade as coisas, as situações, as intenções, e nisso me vem a responsabilidade de escolha, mas pelo menos eu posso escolher, porque eu tô vendo, então, o que eu quero, o que eu não quero mais pra mim. E à medida que eu gastava menos energia e oscilava menos emocionalmente, fisicamente, até nível de cansaço, só por troca com ambientes, com pessoas, com lugares, eu comecei a ter clareza sobre muita coisa que eu queria, como eu queria, por que algumas coisas estavam acontecendo da forma que estava acontecendo, aonde eu estava negligenciando, aonde eu precisava mudar, aonde eu precisava colocar energia, aonde eu precisava soltar. E realmente foi mudando todo o meu jogo. Foi mudando tudo. O meu grau de consciência e de clareza hoje é muito diferente. E aí, a partir disso, quando eu percebi tudo isso em mim, essa mudança em mim, eu resolvi, então, dividir isso com as pessoas. Aí eu montei um curso chamado Chave da Abundância, porque a abundância, ela agrega tudo na sua vida. Então, se você quer ter bons relacionamentos, você tem que estar alinhado. Se você quer ter dinheiro para poder fazer suas coisas, viver, ser feliz, você tem que estar alinhado. Então, a chave da abundância é o alinhamento. Sem alinhamento, você não está na frequência que você gostaria. Porque se você não está vivendo o que você quer viver hoje, é porque sua frequência está aqui e aquilo que você quer alcançar está aqui. Então, se você não alinha, as coisas não acontecem. E esse alinhamento precisa de uma decisão e de uma disciplina diária para sustentar aquela vibração e as coisas terem força para ir acontecendo. Tá? Então eu desenvolvi esse curso, a Chave da Abundância, para mim, no primeiro lugar, e depois resolvi dividir com algumas pessoas. Elas também fizeram e estou fazendo, não pararam de fazer, encontrando pontos de soltura maravilhosos. O nível de clareza de todos eles expandiu muito, né? De todos que ainda estão tendo comprometimento. E por isso eu trouxe essa possibilidade para vocês também, para dividir com vocês, porque o objetivo é que realmente o maior número de pessoas consiga se desidentificar e sair do sofrimento. O curso Chave da Abundância, ele tem muita coisa legal. Ali é sobre você conseguir entender que você pode, tem capacidade e deve ser o próprio curador da sua vida. Então ali tem meditações, pílulas, eu digo, vários exercícios, códigos quânticos, alinhamentos. Então, nossa, tô ali fazendo tudo certinho e tal, aconteceu alguma coisa no meu dia, ou naquele dia eu não acordei tão bem, acontece. E comigo acontecia isso, eu falava, tá, o que eu faço? O que eu faço pra voltar? O que eu faço pra alinhar? O que eu faço pra soltar isso daqui? Então lá tem essa possibilidade de subir sua frequência imediatamente. Eu explico como usar ali os instrumentos de liberação de pai e de mãe, como curar a criança interior, como mudar uma crença limitante, como subir sua frequência imediatamente, como blindar o seu campo, como alinhar seus chakras todos os dias. Ali tem tudo. Eu explico você como usar as meditações e, né, as atividades ali sozinhas, né? Ou como juntar, fazer um combo entre elas
dentro daquilo que você está querendo acessar e liberar, e deixar mais forte, ativar mais essa energia e conseguir se curar daquela energia, daquela situação. Então ali realmente é um campo vasto de possibilidades e de cura mesmo. O objetivo é alcançar o maior número de pessoas com essa cura e as pessoas se sentirem competentes, livres, para poder se curar, porque esse é o objetivo, né? A gente é capaz disso, a gente pode, a gente deve, porque a gente veio aqui para ser feliz. Então é isso. A chave de calibração para prosperidade, para abundância, é no mínimo 200 Hz. O que faz isso acontecer na sua vida é um alinhamento diário, é um comprometimento diário, é alimentar todos os dias aquilo que você quer viver, colocar energia naquilo que você quer viver, e aí as coisas voltam a fluir, as coisas ficam claras, fica mais leve e você realmente consegue avançar. Fica aqui a minha sugestão, vou deixar o link do curso aqui embaixo, e caso alguém queira fazer uma consulta particular comigo, porque acha que o seu caso é um pouco mais específico, ou talvez até um pouco mais complexo, meu telefone e o meu WhatsApp também vai estar aqui embaixo. Eu fico aguardando você, vai ser um prazer te receber. Até mais, gratidão!